Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Uma das promessas do futebol brasileiro movimenta os bastidores de Flamengo e Atlético Mineiro que brigam pela sua contratação. Tite comanda penúltimo treino do Flamengo antes do jogo contra o Fluminense e tem duas excelentes notícias. Gabigol pode encerrar o seu ciclo no Flamengo e fechar com o multicampeão da Premier League. Outro gigante inglês passa a perna no Chelsea e avança na surdina para tirar Pedro do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na tarde da última quinta-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação com foco no clássico contra o Fluminense. Nessa sexta-feira, o Tite segue a programação com o plantel e comanda a penúltima atividade da equipe antes do jogo. As duas excelentes notícias é que o Tite pode ter dois reforços para esse jogo, porque o Eric Pulgar e o Alan estão totalmente recuperados dos problemas físicos e treinaram normalmente nessa quinta-feira. A dupla desfalcou o Flamengo contra o Bangu e contra o Boa Vista. Após apresentar um quadro febril e mialgia, o Eric Pulgar treinou sem limitações com todo o grupo. Além disso, o volante Alan também está recuperado de uma dengue, portanto, os dois jogadores correm contra o tempo para ficarem 100% à disposição do técnico Tite. O chileno é titular absoluto no esquema do treinador e o Alan é a primeira opção no banco de reservas. Sem a dupla, o garoto Igor Jesus foi escolhido e recebeu elogios da comissão técnica e dos torcedores dos bastidores do Flamengo. Tite vai ter, no total, 3 sessões de treinamentos antes de enfrentar o Fluminense, em jogo marcado para domingo pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O adversário, por outro lado, vem de uma derrota de 1-0 para a LDU na última quinta-feira, na altitude do Equador. Dessa forma, enquanto o Flamengo já treinava com foco no clássico, o Fluminense entrava em campo para disputar o jogo de ida da Recopa Sul-Americana com a LDU. Para enfrentar o mais querido, o rival carioca vai ter apenas 2 sessões de treinamentos, caso os jogadores iniciem a preparação ainda nessa sexta-feira. O Tite deve manter o esquema com 3 atacantes, Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha no lado oposto e Pedro como centroavante. Com isso, o meio de campo deve ser formado por Arrascaeta fazendo a armação, enquanto que o De La Cruz vai jogar novamente mais atrás, como um segundo volante, com o Pulgar de primeiro volante protegendo a zaga. Nas redes sociais, há vários torcedores do Flamengo criticando a utilização do De La Cruz mais recuado. Só que os poucos que não entendem vão descobrir que é a posição onde o uruguaio começou a se destacar no River Plate da Argentina. Taticamente, o De La Cruz joga em 2 ou 3 funções no meio. Pode ser utilizado como segundo volante, como um 10, e a gente tem usado ele pelo lado também. É uma das possibilidades como volante, indicou o auxiliar Kleber Xavier. O provável Flamengo para esse jogo deve ser Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Apesar da briga direta no clássico contra o Fluminense, o Flamengo já está classificado para as semifinais do Carioca. Isso porque o time do Tite não tem como ser ultrapassado pelo 5º colocado da tabela, que no momento é o Botafogo, que tem 14 pontos. Com isso, o Mengão tem no mínimo o 4º lugar já garantido. E por tantos atrativos, a casa vai estar cheia no domingo, porque cerca de 44 mil ingressos já haviam sido vendidos até hoje. Inclusive, eu já comprei o meu e vou estar lá se Deus quiser. Uma das propostas do futebol brasileiro movimenta os bastidores do Flamengo e do Atlético Mineiro, que tentam a sua contratação. O meia Gui Hulk, de apenas 15 anos, jogava pelo Real Valladolid, clube espanhol do Ronaldo Fenômeno, mas está perto de acertar com um dos 2 gigantes do futebol brasileiro.
O staff do Gui Huck está no Brasil há alguns dias, onde teve reuniões com os dois clubes para tratar aí de uma possível mudança. Recentemente, o jovem de 15 anos visitou o Ninho do Urubu para conhecer as dependências, assim como fez na Arena do Galo. O projeto para o jovem é terminar de fazer a formação no Brasil e, consequentemente, ficar mais perto das seleções de base. Vestir a amarelinha desde a base é um dos objetivos do Gui Huck. Canhoto e muito habilidoso, o Gui chamou a atenção dos diversos clubes da Europa por conta das suas boas atuações em torneios e amistosos pelo Real Valladolid. Real Madrid, Barcelona e PSG foram alguns times que tentaram um acordo pelo jovem. Mas a ideia de voltar ao Brasil e se consolidar como jovem talento por aqui, além de buscar uma aproximação da seleção, falou muito mais alto. Para o staff do Gui Huck, terminar a formação em um grande clube no Brasil, ganhar visibilidade e conseguir convocações para as seleções de base podem fazer o meia ter outro patamar no futebol, com a possibilidade de um retorno ao futebol europeu mais tarde. As conversas com o Flamengo e Atlético Mineiro seguem e a ideia é definir o destino do jogador nas próximas semanas. O Flamengo quer fechar a sua contratação nos próximos dias e uma nova reunião vai acontecer para discutir os últimos detalhes antes que algum clube aí apareça com a melhor oferta e a contratação vire um leilão. Agora vamos falar aí dos garotos do Ninho que já confirmaram as suas presenças na Gávea. Conforme informação do portal Flabase, nessa quinta-feira, o volante Thiago Medeiros, que chegou para reforçar o Sub-20, já assinou seu contrato de empréstimo até o final dessa temporada. O Flamengo tem uma opção de compra do jogador em definitivo. O valor da opção é de R$ 1,2 milhão por 70% dos direitos econômicos do jogador. Ele pertence ao Atlético Goianiense. O Thiago Medeiros, que é do Amapá, se destacou nesse início de temporada atuando pela Copinha. Marcou 2 gols durante a competição e deu 2 assistências. Ele foi integrado ao time profissional do Atlético Goianiense e chegou a atuar em 2 jogos do Campeonato Goiano desse ano. O garoto joga bola, dizem que é muito bom de bola. Outro jovem que foi apresentado nessa quinta-feira foi o atacante Felipe Teixeira, o Lipão, que assinou contrato profissional com o Flamengo, válido por 2 temporadas. O jovem de 16 anos estava por último no Vasco da Gama. O Lipão é o primeiro reforço do Sub-17 e também do técnico Felipe Luiz. O jovem é um camisa 9 e aparenta ter um grande potencial de artilheiro. Pela base do Vasco, o Lipão marcou gols decisivos e conquistou 19 títulos. E para encerrar com a garotada, eu digo para vocês que o Flamengo também fechou com o meio-atacante Rafa Couto, promissor jogador do Brusque. Ele tem 18 anos e chega a princípio para integrar aí o elenco do time Sub-20. Visto como uma promessa para o futuro, o Rafa Couto passou por um período de avaliação no Ninho do Urubu em dezembro de 2023 e só agora assinou o seu contrato com o clube. Aposta do Flamengo, o meio-atacante se destacou atuando na base do Brusque de Santa Catarina, clube recém-promovido para a Série B do Campeonato Brasileiro. Reforço do Mengão, o Rafa Couto assinou seu primeiro contrato de formação e o seu vínculo com o Flamengo vai até 2025. Apesar da pouca idade, o Rafa Couto já tem uma certa rodagem pelo futebol brasileiro. Antes de integrar as categorias de base do Brusque, ele atuou pelo Figueirense entre 2017 e 2019 e pelo Bahia entre 2021 e 2022. No Flamengo, o meia tem treinado com o grupo que vai disputar a Libertadores Sub-20 e ainda não está descartada a sua presença na competição continental. Campeão do Campeonato Brasileiro da categoria de 2023, o Flamengo vai ser o representante do Brasil na Copa Libertadores Sub-20 2024. A principal competição do continente começa em março e o rubro-negro vai em busca do título inédito no grupo C com o Alcas, com o Defensor e o Sporting Cristal. A estreia do Flamengo já tem data definida, vai ser no dia 4 de março e ele vai enfrentar o Defensor do Uruguai
3 dias depois, o mais querido encara o Alcas do Equador e fecha a sua participação na fase de grupos contra o Sporting Cristal do Peru no dia 10. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você ajudou demais o canal a crescer. Muito obrigado. Aos 27 anos, o Gabigol segue com seu futuro indefinido no Flamengo, time onde é ídolo e atua desde 2019, ano em que viveu o auge da sua carreira. O artilheiro está em fim de contrato com o Mengão e, segundo o próprio Rodolfo Landim, sequer está em conversas para concluir a renovação do seu vínculo. Diante disso, desde dezembro, clubes do futebol brasileiro e até mesmo da Europa vêm manifestando interesse na aquisição do grande artilheiro. O principal deles foi o Corinthians, que, de acordo com o presidente Augusto Melo, chegou a acertar salários com o jogador, mas se cansou de esperar por uma definição do Flamengo. Agora, crescem as possibilidades do jogador retornar à Europa e, enfim, se provar no velho continente, onde possui alguns times interessados no seu futebol. Um deles, segundo a apuração do portal Mais Fichages, é o poderoso Manchester United, que busca um centroavante em meio à má fase do Weghorst. Gabi já foi especulado nos Red Devils em outras oportunidades e, segundo o portal, pode sim receber uma consulta formal dos ingleses em julho, durante a próxima janela europeia. Nesse ano de 2024, o camisa 10 já disputou um total de 7 jogos com a camisa do Mengão e marcou 2 gols até aqui, embora ainda assim siga como reserva do Pedro e aparentemente não vem tendo um bom relacionamento com o técnico Tite. Aí eu te pergunto, se aparecer uma boa proposta, o Flamengo deve vender o Gabigol? Ou você acredita que ele vai dar a volta por cima e vai recuperar a sua titularidade no time? Coloca aí! O centroavante Pedro, de 26 anos, vem tendo seu nome ligado a uma transferência de saída do Flamengo desde a última temporada, quando, sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, acabou perdendo espaço e viu o Gabriel Barbosa ser mais utilizado pelo treinador argentino. O ponto alto da sua saída foi a agressão sofrida por um integrante da comissão técnica do time argentino, o que gerou um atrito entre o atleta e o clube, permitindo o interesse de outras equipes, a exemplo do Benfica de Portugal. O jogador segue valorizado no mercado da bola e vem despertando o interesse de clubes do futebol europeu, a exemplo do Chelsea, gigante inglês, que vê em Pedro a possibilidade de contar com um goleador apto a finalizar com sucesso as jogadas criadas pelo seu meio de campo. Recentemente, o portal Dia notificou que o Chelsea teria 3 nomes em mente para o setor. Além do Pedro, centroavante francês com grande identificação com o Real Madrid, Karim Benzema, e o ex-Liverpool Roberto Firmino, ambos no futebol árabe, que poderiam reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Maurício Pochettino. Contudo, mais uma nova equipe surgiu como interessada no negócio pelo destaque do Flamengo. O Aston Villa, da Inglaterra, comandado pelo técnico espanhol Unai Emery, que tem à disposição em seu elenco o zagueiro Diego Carlos, ex-Sevilha da Espanha, e o meia Douglas Luiz, ex-Vasco da Gama, bem como o italiano Nicolo Zaniolo, ex-Roma da Itália, e que está disposto a fazer uma grande proposta para ter o artilheiro ainda nessa temporada. Mesmo contando com o atacante Olier Watkins, autor de 18 gols e 10 assistências nas 35 partidas que disputou até o momento, a ideia é contar com uma outra alternativa no setor que chegaria para elevar a produção ofensiva do clube inglês, que vem fazendo uma temporada bastante consistente, ocupando a 4ª posição na Premier League, o que garante uma vaga direta na fase de grupos da Champions League. Vale lembrar que a diretoria do Flamengo já disse que não vai negociar o Pedro, a não ser que tenha aí uma proposta acima dos 30 milhões de euros, 160 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você acha que por esse valor o Flamengo deveria vender o Pedro? Coloca aí!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Um forte abraço, bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!